Graça e paz, irmãos. Vou aguardar o pessoal chegar. Bom, irmãos, hoje eu propus no coração, de falar de um tema doutrinário, Eu acho que é de suma importância para a igreja e para os nossos momentos que estamos vivendo. As pessoas que posteriormente vão ver o estudo bíblico, eu vou tentar fazer de uma forma mais devocional, uma forma mais simples e uma doutrina daquelas que são complicadas, que são difíceis, como a doutrina da Trindade, as duas naturezas de Cristo, que é a doutrina do decreto de Deus, ou decreto divino, sempre colocado dessa forma, Ela é uma doutrina que era conhecida por muitos cristãos e ao longo do tempo foram se perdendo. Os irmãos, eu acho que se deve muito à crise cristã que nós vivemos, E os irmãos a posterior vão que vão estar assistindo os vídeos, vão utilizá-lo, vão ver os textos bíblicos. Recomendo de que quando for citar alguns textos eu vou ler e outros eu vou citá-los, os irmãos olhem na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, como um bom bereano que são, devem estar sabendo, que são vários textos correlatos, O decreto de Deus, a doutrina do decreto de Deus, ela tem seus opositores, Os materialistas e uma série de outros, e até mesmo as dificuldades de entendê-la, porque ela tem as dificuldades no que se relaciona à responsabilidade humana, Nós temos uma responsabilidade, somos responsáveis, portanto, então tem essa dificuldade de você relacionar como que Deus determina todas as coisas e não viola as suas criaturas. Então, é um tema que já mostra as suas dificuldades em que nós estamos vivendo, que são as dificuldades do texto, Eu vou utilizar um pastor batista, no estudo de um pastor batista, do pastor Adriano Diniz e do reverendo Laércio Rios Guimarães, E esses dois pastores, eles similares, eles usaram o Berkoff, o teólogo Berkoff, para sistematizar. Nós precisamos aqui entendermos o conceito de que Deus determina todas as coisas, e que elas não ocorrem por um acaso ou porque não tem propósito. Então todos eles têm propósito. E tem em especial um texto que eu acho muito bacana, muito interessante para nós começarmos a refletir, que é Lamentações, Lamentações 3, 37 até o versículo 38, que diz o seguinte, eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas quanto as más acontecem por ordem de Deus Altíssimo. E isso já dá uma base para você ver que não existe nada por acaso no mundo e que Deus determina todas elas, E isso é importante para o irmão e para a irmã que estão vendo esse estudo para que eles venham já ter uma consciência de como é que é um tema que já começa bem, bem, vamos dizer assim, bem explícito, Que não existe nada que ocorra no mundo de que Deus não a determine. E isto já dá uma boa base para que não existe o acaso. Nós não fomos soltos no mundo e o mundo caminha por si só. Nós também temos o que nós chamamos das nossas declarações de fé, As declarações. Eu vou usar a Confissão Batista de 1689, que vai dar que é ela tem um acréscimo da Confissão de Westminster. Quando houve a Confissão de Fé, os irmãos de outras denominações, aquilo que era os seus distintivos de fé,
colocaram nelas. Então diz o seguinte: Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentado a vontade das criaturas, nem ainda é eliminado a liberdade ou a contingência das suas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstrou-se a sua sabedoria, que é dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Né? Aqui só tem um acréscimo da confissão, que é comunhão. Quer dizer, Deus não tem comunhão com o pecado. E Deus também não. E aí nós vamos ver nas vontades permissivas de Deus que traz a dificuldade para nós. E nós já vamos direto algumas questões que temos que entender dos decretos de Deus. Que ele é somente um. Deus, quando pensou, ele pensou tudo, né, de uma vez só. Então, na visão de Deus, é um só. Para nós, são várias histórias, várias pessoas, várias coisas que estão ocorrendo na nossa história, na história da humanidade. Mas para Deus foi um só evento, porque ele tem todo o conhecimento pleno, ele determinou e fez tudo lá conforme a sua vontade. Né? A outra coisa é a relação do decreto com o conhecimento de Deus, ou seja, Deus com seu conhecimento, sabendo de todas as possibilidades de tudo, ele fez este decreto. O decreto também se relaciona tanto com o homem, né? E aqui é o item 3, que eu acho interessante que a gente deve... O decreto se relaciona tanto com Deus quanto com o homem. O decreto se refere primeiramente às obras de Deus e abrange as ações de suas criaturas livres. Algumas coisas Deus decidiu realizar imediatamente e manter pelo seu poder, mas há outras coisas inclusas no seu decreto, as quais Deus não decidiu efetuá-las pessoalmente, mas permitiu que viesse a acontecer pela mediação das suas criaturas racionais. Decreto permissivo, ou seja, que Deus decreta algumas coisas e Deus permite outras. Deus não assume a responsabilidade por esses atos, anjos caídos e os homens, que é o tema que dificulta muito a compreensão, porque Deus deu essa liberdade, né, que é chamado de vontade permissiva, né? Decreto para agir não que Deus age na história. Tudo existe um princípio. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, de que tudo que nós estamos passando, nós não sabemos. Mas Deus, lá da sua sabedoria, ele está efetuando a sua soberania. Outra distinçãozinha que a gente precisa tomar é sobre a providência de Deus. Deus é soberano, Deus decreta, então determina todas as coisas, e a providência. A providência é a efetuação do seu plano. Que Deus, lá na sua sabedoria, ele planejou tudo, e tudo que ele planejou, ele cumpre, conforme a sua sabedoria. Ele sabe. Nós não sabemos as razões disso. Então nós temos lá que repousar em Deuteronômio, né, que que são coisas ocultas, que só cabe a Deus saber, que Deus sabe, né? E nós não sabemos. Mas há algo que é revelado para nós. Então, nós temos aí que dar esse ponto, né? Nós vamos começar aqui com as características desse decreto. Como é que Deus decretou todas elas? A primeira coisa que nós devemos entender que é baseado na sabedoria de Deus. O decreto de Deus é baseado na sabedoria de Deus. E aí nós temos que ler Lucas 14 e 28. Vamos lá, irmãos. Nós vamos ver de que Deus exerce a sua sabedoria. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois se lança o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra um rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens se é capaz de enfrentá-los, aquele que contra ele com 20.000 ou com 20.000. O português, claro, ele falou assim: olha, você vai construir uma torre, vai fazer algo, você tem que planejar. Planejamento, você precisa ter sabedoria. Então, nós aí podemos ver que se um homem faz um planejamento, Deus também, no seu plano, ele também usa de sabedoria. E aí nós vamos ler o Salmo 33, e versículo 11, que é um texto que outros textos, todos eles falam do plano de Deus, né? Até o 10 vai falar da frustração dos reinos, mas no 12 diz assim, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Quão feliz é a nação, vou ler, aproveitar e ler, que tem o Senhor como Deus, e o povo que ele escolheu lhe pertence, né? Ele diz assim, que no Salmo 33 e 11 diz, mas o plano do Senhor permanece para sempre. Isso está mostrando a eternidade. Mas por que que permanece para sempre? Porque foi bem planejado a execução dele. E isso é uma coisa que a gente precisa entender também, porque não só determinou, mas ele planejou bem. Quando ele fez coerentemente, apesar de nós não conhecermos ele a fundo, mas Deus fez conforme ele na sua sabedoria. No Salmo 104, no Salmo de número 104, nós temos aí também mais um texto que mostra a sua sabedoria e a sua eternidade dele, né? 104, versículo 24. Diz assim: Quantos são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas, e aqui está, com sabedoria, a terra está cheia de seres que a criaste. Veja, ele fez o mundo, ele quando determinou, ele fez esse plano, ele fez com sabedoria. A criação é um decreto de Deus, é o decreto da criação. Deus criou todas as coisas e fizeste com sabedoria. Deus não fez nada sem o exercício da sabedoria dele. Ou seja, Deus, muito sábio, ele faz todas as coisas. Então, uma das características do decreto de Deus é de que o decreto dele é feito com sabedoria. E isso é importante porque nós já vamos começando a já analisar de que não foi feito um acaso. Deus não deixou o homem e falou assim, ó, se vira, usa sua liberdade, faz o que dá. Não, Deus fez as coisas com sabedoria. Nós vamos observar também o texto de Efésios, Efésios 3, versículo 10 e 11. Diz lá assim, a intenção, a, a intenção desta graça era para que agora, mediante a igreja, a multiforme, e olha aqui, sabedoria de Deus se tornasse conhecido dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realiza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja mais uma vez que ele está falando da igreja e está falando sabedoria de Deus. Até na igreja, na criação da igreja, ou na vida eterna, tudo é com sabedoria. Deus faz todas as coisas com sabedoria. E é importante saber de que nós servimos um Deus sábio. Então, tudo que ele faz e tudo que ele está dentro da sabedoria de Deus. Deus é um Deus sábio, portanto, todas as coisas que ele faz e o plano que ele está dentro da sabedoria de Deus. Deus é sábio. É eterno. É o outro item que nós temos, que é eterno. Tudo que Deus faz nos seus princípios é eterno. Sendo eterno, não foi criado no nosso tempo. Então, tudo foi feito num passado que nós não sabemos
Nós não sabemos, nós não temos noção de eternidade, nós temos noção de tempo. Mas na eternidade lá, Deus decretou todas as coisas. E ele diz o seguinte: o decreto em si não está ligado à simultaneidade ou à ausência de sucessão de tempo. Veja, tempo não é, Deus é atemporal. Então Deus fez isso fora do tempo. E ele cita Atos 15 e 18, Efésios 1 e 4 e 2 Timóteo 1 e versículo 9. Eu vou aproveitar e vamos ler Isaías, que é um dos textos que mostra a eternidade de Deus, ou seja, a eternidade de seus planos. Nós vamos ver Isaías 46, em que ele vai dizer que determina todas as coisas. Isaías 46, versículos 9 e 10. Diz assim, ó, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, ou desde a eternidade, o que ainda virá. Veja, futuro. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus, no seu governo, ele planeja tudo. Isso mostra que é eterno, é antes da criação do tempo, ou seja, antes do mundo existir, Deus no seu plano eterno, ele planejou tudo e ele faz as coisas desde o princípio. Ele anuncia o fim. A gente tem que ter ideia de que nós, quando lemos Apocalipse, né, nós sabemos que todas aquelas coisas se cumprirão pelo conforme vontade de Deus. Mesmo nós, estando hoje sabendo dessa revelação futura, Deus cumprirá tudo aquilo que em Apocalipse está escrito. Por quê? Porque desde a eternidade ele já anuncia isto. Ele faz todas as coisas antes do tempo. Deus não fez um plano baseado nas circunstâncias, e sim baseado no que ele pensou e no que ele agiu. Ele é eficaz, né? Os nossos planos, eles podem ser fracassados, mas os planos de Deus não podem. Como Apocalipse 4 e 11, né? Que ele fala que ele fez tudo conforme a vontade dele, fez conforme ele planejou, conforme ele... E até mesmo esse texto que nós lemos também beneficia essa questão da eficácia. Deus é eficaz nos seus planos eternos, né? Que nós, desde o início, faça conhecido o fim dos tempos remotos, ou seja, Deus, ele é eficaz na efetivação desse plano. Como também um texto de Provérbios, muito conhecido, Provérbios 19 e 21. Em Provérbios 19 e 21, diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas o que pertence, mas o que prevalece é o próprio do Senhor. É o propósito do Senhor que prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. Os homens planejam, mas é Deus que permanece. O plano do homem falha, mas o plano de Deus não falha. Ou seja, Deus determinou esses planos. Embora que nós tenhamos que planejar, temos que fazer tudo isso, mas nós sabemos que os planos que prevalecem é o plano eterno de Deus. Deus, na sua eternidade, ele planeja todas as coisas e essas coisas que ele planejou ocorrerão, né? E nós podemos pegar Tiago 4, 13 e 16, que também fala de homens que planejaram, né? Eles achavam que pela sua capacidade, pelo seu, eles poderiam mudar, né? E em Tiago
4, 13 e 16 diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali e faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Quem é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveriam dizer... Irmãos, houve aí um pequeno probleminha. Irmãos, espero que tenha voltado. Porque nós estamos tendo um problema aqui de que eu estou utilizando um celular e acabei não colocando no modo avião. Estamos aí com um pequeno probleminha que... Então, ele é eficaz. O plano de Deus é eficaz. Então, nós estamos aqui com os textos que foi colocado de Tiago. Em Tiago 4, no 13 ao 16, fala dos planos que as pessoas, que esses negociantes tinham em si, e este plano, ele não se efetivou. Por quê? Porque eles achavam que o seu plano era perfeito. Achavam que podiam ganhar dinheiro com isso. E, na verdade, não puderam. Ele é imutável. E aqui nós vamos em Jó 23 e 13, do 13 ao 14, que diz que os seus planos são eternos. Ele cumprirá toda a vontade dele. Em Lucas também, 22 e 22, Jesus vai falar de Jesus como ele morrendo, sendo sacrificado, segundo o decreto de Deus. Decreto de Deus. Então, em Atos também 2, 22 e 23, mostra que dos desígnios de Deus, eles também são incondicionais, como em Isaías 46 e 10, fará tudo o que agrada. E Daniel 4 e 35 também falar também do seu ato como incondicional. Eu quero aproveitar e falar, então, de um aspecto, e em outros aí, quando tiver oportunidade, nós vamos falar de sua abrangência e o pecado como permissivo. O que nós devemos entender? Diante da situação que nós estamos vivendo, no mundo em que estamos vivendo, nós estamos passando por uma pandemia. Nós não entendemos o que Deus tem, os seus propósitos eternos. Nós não sabemos mesmo. E não é revelado a nós. Mas nós devemos entender que Deus tem seus propósitos eternos em nossas vidas. Assim como na vida de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo, mas Deus, na sua sabedoria, sabe. E assim nós, como criatura, devemos entender de que Deus tem propósito e planos eternos. E que nenhum de seus planos pode ser frustrado. E qual lição que nos deixa? Nos deixa de que Deus determinou todas essas coisas para o nosso próprio bem. E essa é a lição, de que não existe o acaso em nossas vidas. Não existe um fracasso nos nossos planos. Os nossos planos, eles falham, mas o de Deus não falha. E Deus tem os seus propósitos. Nós não sabemos o que será de nossas vidas, mas Deus sabe que o fim que Ele deseja são fim de paz, fins bons. Por quê? Porque está dentro de um plano maior, de um plano eterno. Isso faz com que nossos corações descansem em Deus, descansem no plano eterno de Deus. Saber de que nós não podemos mudar nossas vidas, mas nós podemos sim nos confortar e conformar de que tudo que nós estamos passando é porque Deus tem um plano bom e perfeito e descansar no Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo, uma pequena reflexão, e mais à frente nós entraremos aí, se Deus assim permitir, nós elaboraremos aí, falaremos mais dos planos eternos de Deus e sua responsabilidade humana. Outra questão, que é a questão, que tem que ser sempre dito, que é a permissão do pecado, tá, irmãos? Não tem jeito. Pelo seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas dos homens certas de acontecerem, porém ele não agiu positivamente no coração para que isso aconteça, de modo que ele não é o autor do pecado, mas sim o homem. O homem, ele tem total responsabilidade diante de Deus, total, irmãos. Deus permitiu de que seres morais
viessem a pecar, viessem a fracassar. Mas Deus não é o autor do pecado. Nós somos tentados pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. E por isso que Deus é bondoso para conosco, fez um plano redentivo para nós. E isso é importante as pessoas entenderem, que isso mostra o amor de Deus para com suas criaturas. Esse é um plano bonito, é o plano que Deus da redenção. O homem, quando ele compreende que ele tem a sua segurança em Cristo Jesus, ele muda a sua perspectiva, ele muda a sua maneira de ver, porque ele entende que nós, seres livres, somos 100% responsáveis pelo pecado, mas Deus, pela sua graça e pelo seu muito amor, ele nos manda Jesus Cristo para redimir o homem e assim efetuando o seu plano eterno da salvação. Se você talvez esteja vivendo em pânico nesses dias de dificuldade, saiba que Deus tem um plano em nossas vidas e que talvez hoje seja o grande dia de você repensar sua vida cristã, porque Deus quer o seu bem. E o seu bem não é se livrar de coronavírus, não é isso não. É da eternidade, é de morar com ele e gozar dele eternamente. Assim eu deixo essa pequena reflexão sobre a doutrina dos decretos de Deus. Eu fiz só umas pequenas pinceladinhas e quando tiver uma outra oportunidade, eu estarei falando do restante dos decretos de Deus. E descansar, irmãos, descansar no Senhor, sabendo que tudo caminha para a glória de Deus. A história terá um fim glorioso. Nós não podemos ser pessimistas com o mundo e com as ações, com tudo que está acontecendo. De saber que tudo tem um plano eterno e que está tudo caminhando para o grande dia, o dia da nossa redenção. O dia que o plano de Deus se tornar efetivo, quando ele voltar e buscar a tua igreja. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus a todos.